Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 13 de Harry Potter e a Câmara Secreta, que é um número que eu gosto muito, que é o Diário Secretíssimo. Temos um personagem novo apresentado nesse capítulo, que é o professor Armando Dippet. Na lista de feitiços, objetos e criaturas apresentadas, temos o feitiço Aparecium, como objeto o Diário de Tom Riddle, e temos a poção de arrepiar cabelos, que eu acho que em inglês ela é poção de crescer cabelos, mas a gente não tem certeza. Porque alguém esqueceu o livro em casa hoje, no dia de gravar o podcast. Tinha um trabalho, que era trazer o livro e o resumo. Mas assim, não citaremos nomes, né? A gente não quer colocar ninguém aqui também no holofote. Mas assim, a gente tá na minha casa. A gente não quer colocar ninguém aqui no holofote, a gente não quer apontar dedo, tá? Alguém esqueceu, é isso, acontece. Às vezes, né? Aparentemente. E não temos locações novas apresentadas nesse capítulo. Hermione ficou na ala hospitalar por várias semanas. Um dia, voltando de uma visita à garota, Harry e Rony foram parar no banheiro da Murta, onde encontraram um diário estranho que alguém tentou jogar na privada. O diário estava em branco, salvo pela data de 50 anos atrás e o nome de T.M. Riddle. Mano, eu criei um headcanon, assim, lendo esse capítulo. Uma das coisas que o povo mais reclama de Câmara Secreta é que a Hermione quase não aparece. A Hermione passa metade do ano na ala hospitalar, porque de fato ela passa muito tempo na ala hospitalar. Nos livros, nos filmes não dá essa sensação, né? Mas nos livros, a gente percebe, ela passa muito tempo por causa da poção polissuco que dá errado, mais de um mês, na verdade. E depois ela passa várias semanas também na ala hospitalar por causa da petrificação. E agora o meu headcanon, já que a gente pode ter headcanon sobre Harry Potter, eu quero ter headcanon sobre a criação de Harry Potter. Meu headcanon é de que a autora só colocou a Hermione na ala hospitalar tanto tempo, porque se ela não tivesse, ela teria descoberto muito antes sobre toda a trama da Câmara Secreta. Então meu headcanon é de que a autora escolheu fazer, não, tem que acontecer alguma coisa, porque essa menina, ela vai acabar descobrindo. Vamos jogar ela na ala hospitalar aqui, porque não tem outra explicação pra Hermione. A gente falou no episódio passado, tanto que eu achei burro, tipo assim, o plano dela de se disfarçar de Amelia Bulstrode, né? Na verdade, burrice foi da autora mesmo, porque ela falou assim, não tem como, vou ter que colocar a Hermione na ala hospitalar, vou inventar uma coisa que bem burra pra Hermione fazer, apesar de que está totalmente fora do personagem, porém, não posso cortar o livro pela metade, não é mesmo? Ai. O Voldemort tem que esperar dar o final do ano letivo pra atacar, porque ele respeita os estudos, Exatamente. Né? Educação em primeiro lugar, quando até o Voldemort tá à frente do Bolsonaro nessa questão. Rindo de desespero. Ai. O surto, meu pai. Eu quero citar um paralelo de novo com o sexto livro aqui. Diga-me. Esse paralelo bem besta. O Snape passou tanto dever de casa pra eles que o Harry achou que quando ele terminasse ele estaria no sexto ano. Ai, nossa, bem besta mesmo. Mas eu gostei. Ai. Não, na verdade, eu tenho um paralelo também, que apesar de ser besta, porque eu acho isso nosso ódio, meu Deus, drama adolescente, aí eu lembro que o livro é pra crianças e adolescentes, aí eu fico tipo... tá, né? É mesmo, esqueci. Eu guardo 30 anos nas costas discutindo Harry Potter. Enfim... Que o Rony fica todo enciumado com a questão do Lockhart, né? A gente já tinha citado aqui antes que o Rony, na verdade, ele é o primeiro a demonstrar, né, dos dois, enfim... Ele passa o ano todo enciumado, questão do Lockhart. E em Enigma do Príncipe, a Hermione passa o ano todo enciumada por causa da Lilá. Então, tá aí paralelo. Isso é bem melhor que o meu. Cinematic Parallels. Tome. Aqui a gente tem o Rony... Como é a palavra? De quem prevê o futuro? Vidente. O Rony vidente de novo na hora que o Harry vai pegar o diário. Ele já, tipo, tá maluco? Não pega aí, não. Pega isso não. E se ele não tivesse pego? Não, larga isso aí. É mesmo, né? Directed by Chris Columbus. Acabou a saga Harry Potter. Eu ia terminar no lixo, porque o Filch ia achar e nunca ia ficar pra sempre na sala do Filch. E acabou. E aí eles nunca iam achar. Aí, nossa, mana, adorei a fanfic. Aí eles porque aí eles iam destruir todas as Horcruxes, menos uma.
Tipo, o Eu Harry não queria na cadeira. saber. O Harry, tipo, cabelo branquinho, tipo Dumbledore, assim, na cadeira de rodas, pensando, meu Deus, a última Horcrux, eu não consegui destruí-la. Nossa! Essa eu gostei, ó. Aleluia, arrepiei. Ou então o Dumbledore ia achar. Porque o Filch foi chamar o Dumbledore. Não, o Filch Pra também pedir ajuda. É, Por não causa sei. que ele não queria. Alguém ia achar porque alguém ia lá limpar o banheiro que o Filch tava desesperado, que ele não queria enxugar sozinho. Ou ia ser um monitor que ia só pra secar a água, fazer assim, flip. Ou um professor. Ela problematiza a fanfic dela, tá Né? certo. Tem que encontrar os furos no seu próprio enredo. É. Aprenda aí, certas pessoas. Não disse quem. Não disse quem, só joguei no ar, tá aí. Mano, mas essa questão do Rony falar, tipo assim, não pega, por exemplo, do diário, eu achei muito legal, porque mostra, de novo, que o Rony, ele é mais do que um alívio cômico, então ele tem um conhecimento que o Harry não tem, tipo, tem livros que são enfeitiçados, você não pode simplesmente catar um livro do chão no mundo bruxo, né? Assim que funciona. Sim. Mas eu acho que pra mim adiciona uma camada a mais a personagem da Gina. Porque se o Rony sabe de tudo isso, e se ele foi ensinado tudo isso, a Gina também foi. A Gina também foi ensinada que ela não deve mexer com livros que ela não sabe de onde veio, e mesmo assim ela confidenciou, tipo, os segredos, mas igual depois ele fala, né, o Tom Riddle, os segredos mais profundos dela, ela fez do Tom Riddle do diário um amigo. E o quão solitária ela não devia estar pra ignorar os conselhos do pai dela, que a gente não vê em momento nenhum que ela tem algum tipo de relacionamento complicado com o Arthur, nem nada. Ele, muito pelo contrário, o Arthur sempre parece ser um pai muito carinhoso, muito presente, e ela ignora esse conhecimento que ele passou pra ela, tenho certeza, desde bebê, porque ela tava se sentindo muito sozinha. É. E a gente não fala muito, eu acho, no fandom de Harry Potter no geral, sobre o peso que vive nas costas da Gina no geral, assim. De ser a única menina da família, porque a família queria muito, os pais, né, queriam muito uma menina. Então ter esse peso, né, de nossa, eu sou a única menina, então eu tenho que viver pra alcançar essa expectativa que eles têm de mim. E depois de ser a mulher do Harry Potter, sabe? Nossa, eu fico pensando assim, acho que a Gina é um personagem que tinha tanto espaço pra crescer mais no fandom, e acho que o pessoal não gosta muito, talvez por causa dos filmes, Por assim. causa do filme, exatamente. Mas nossa Gina teria muito potencial de desenvolver, assim, uma personagem muitas camadas, assim, na minha opinião. Ela é uma mulher muito forte, né? Eu acho também. Muito. Passou por muita coisa. Eu adoro uma fanfic centrada na Gina. Amo. Falou pra mim que é centrada na Gina, pode ser o chip que for, eu leio. Amo. Aí o Rony lembrou do nome, né? Que ele tava polindo lá na taça, na sala dos troféus. Troféis. É troféus ou troféus? É tipo fungus, que é fungi, é trofai, no caso. Tô lembrando da Tata Werneck. Ela faz o plural dela. No Troféus. trote. É pães ou é pões? Ai, gente, indicação do episódio. Tô indicando pela Andresa. Joga no Google assim, ó, Trollalá MTV. De nada. Muito bom. Muito bom. Mas é pães, mas é pães. Ou é pônis? E o do buffet e do buffet? É bife, buffet. Muito bom, muito bom. Eu gosto daquela liga pra fazer a marcar a depilação. Ela começa a brigar com o cara, falando que ela não tá gostando do tom dele, não. Eu não me lembro desse. Esse é muito bom. A gente vai assistir isso depois e acabar de gravar esse episódio, mano. Então, a gente vai encerrar aqui o episódio de hoje. Doida pra assistir uns vídeos da Tata Werneck, que ela é muito engraçada. Vocês que lutem. Eu acho interessante nessa parte, porque ele supõe logo que alguém quis descartar o diário por algum motivo. Porque pra mim, se eu achasse o diário jogado no banheiro e a Murta chorando, eu ia só pensar que alguém pegou e quis jogar de brincadeira nela qualquer livro velho. Sabe? Mas aqui ele supõe logo que eu não lembrava, eu achava que a Murta tinha falado que ele jogava... Ah, não, ela falou que jogou nela, né? Fica assim, alguém chegou aqui e achou que seria divertido jogar um livro em mim. Entendi. Se acertar tanto na cabeça, tantos pontos se acertar na barriga. Será que ela vai sentir? Ela não sente dor. E aí logo eles supõem, na verdade, o Rony, né? Logo supõe que alguém quis descartar ele e ele não entende por quê. Ai, Jéssica acabou de observar uma oportunidade pra falar mal do Rony Weasley. Posso? Pedindo permissão. Posso. O Rony, a gente vê ele sendo muito insensível durante Câmara Secreta, paralelos com o Enigma do Príncipe, inclusive. A gente vê ele sendo muito insensível com a Murta,
com a Hermione apontando o tempo todo o negócio do Lockhart, né? Mas enfim, a gente já viu ele sendo insensível e ele que fala o negócio 50 pontos se você acertar no nariz da Murta. E talvez ele pensou que a pessoa estava descartando o diário, ou que o diário não tivesse valor nenhum, porque o diário foi atirado na Murta. E pra atirar na Murta tinha que ser algo sem valor, algo nada demais. E na privada, né? E na privada. Mas principalmente na Murta. Sim. Eu queria usar a oportunidade pra falar mal do Rony. Tá bom, então. Pra aumentar a quantidade de haters que eu tenho. Já não tá bom. Já não tá bom? O Rony aqui de novo fala pro Harry, tipo, não sei por que você não joga esse diário fora. E de novo, né? Deveria. Sem querer, ele dá o conselho certo, né? E depois ele também acerta, né? Quando ele fala assim, pode ter sido qualquer coisa. Aí ele fala, talvez... Ele fala de serviços... que ele fala que... Por que ele ganhou o troféu? Tem uma parte que não foi pro resumo, mas fala assim que o Rony lembra, né? De ter visto o nome lá. E ele tinha ganhado um prêmio de serviços especiais prestados à escola. O Riddle. O Riddle. E aí o Rony fala que começa a supor várias coisas e mas ele fala no final assim, o serviço especial mesmo seria se ele tivesse matado a Murta. Errado não tá. Quer dizer, errado no sentido de que ele acertou. Não, acho que ele, né, tava feliz com... Não, ele também não tava feliz com a morte da Murta, eu tenho certeza. Até porque, se você parar pra pensar, eu acho que foi mais uma frase da autora pra dar um impacto depois, no final, do que uma frase do Rony mesmo. Porque o Rony, ele não é burro. E a pessoa que matou a Murta, de certa forma, também criou o fantasma da Murta. E como ele tá irritado com o fantasma da Murta... Exatamente. Ele não tinha que achar bom que a Murta morreu, entendeu? Exatamente. Então, assim... Foi mais de novo uma frase ali da autora pra dar um impacto. Depois, no final, você pensar, nossa, olha, ele fez a piada, né? E acertou. Quando Hermione finalmente saiu da ala hospitalar, os garotos lhe mostraram o diário, e juntos eles concluíram que o livro poderia conter pistas sobre a abertura da Câmara Secreta, já que as datas coincidiam. No entanto, eles não conseguiram fazer o diário revelar nada. Aí, esse feitiço Aparicium, na hora que eu vi ele aí, me deu até um gatilho. Eu li uma fanfic uma vez que chamava Aparicium, mas era bem idiota, assim, o plotzinho. Que às Lá vezes vai todo mundo pesquisar no Google. Vai todo mundo pesquisar. Não, se quiser me chamar no... Mas eu acho que não tem em português. Mas se quiser me chamar no direct lá, eu mando também. Vamos fazer uma votação. Jess, traduza as fanfics para nós. Ai, preguiça. Ainda mais essa que é bem boba. É porque assim, tem fanfic que é aquela fanfic que você fala assim, nossa, cara, isso aqui é, nossa, que genial. E às vezes algumas fanfic, elas é genial, mas é tipo assim, bobo, genial. Eu tipo acho que eu entendi. Eu tô dando volta porque eu tô com vergonha de falar. É uma Dramione. Eita. A Hermione engravida do Draco. E aí ela vai embora da Grã-Bretanha grávida sem contar pra ele. E aí ela volta, tipo, 5 anos depois com o menino. Tipo, bem Maria do Bairro, novela mexicana. Mano, eu gosto de Maria do Bairro. Eu gosto da usurpadora. Mas não precisa chorar. Marimar. Ai, sério, eu amo. Quer um plot bem assim, novela mexicana? Me dá. Eu quero ler, eu quero consumir. E é bem bobo mesmo, é isso, sabe? Tipo, ela volta com o menino, aí todo mundo, nossa, mas ele é loirinho e você não é. Ela, meu Deus, que faz? Chama o Edward Stark pra fazer a genética. A semente é forte. Ai, quem mais que é loiro? Meu Deus, eu não consigo pensar. Sabe, bem bobo, assim. E chama, a fanfic chama Aparicium, que é tipo de aparecer, né? De revelar. Entendi. Aí quando eu li, eu li o nome, né? Eu pensei, nossa, tinha essa fanfic, era mó legalzinha. Pois é bem bobo assim mesmo, mas eu lembrei. Os gatilhos, assim, sabe? Você sentiu até o cheiro do dia que você tava lendo. Euzinha. Ai. É bacana a parte que fala que o Harry não conseguiu explicar por que ele não conseguia largar do diário, né? Porque você também é uma Horcrux, o diário é uma Horcrux e vocês são todos Horcruxes juntos. Por isso. Tá resolvido o mistério. Calma, querida. Directed by Chris Columbus. Acabou. The End. Aí fala que quase como se Riddle fosse um amigo que ele tivera quando ele era muito pequeno. Quer dizer que quando tu era pequena ele não era amigo. Não era nem um pouco amigo, inclusive. Não. Aqui nessa parte eles vão pra sala dos troféus.
Mas não fala nada dos pais do Harry. Eu achei que faltou isso. Por Porque quê? deve ter alguma coisa lá, principalmente no Uhum. livro dos monitores. Troféu de boy lixo. Não, de Thiago Potter. quadribol. Eles viram as listas, as medalhas, os troféus e devia ter alguma coisa lá. De algum deles. Eu acho que faltou. Eu acho que no filme tem na Pedra Filosofal. E não tem nada a ver, porque a E é posição uma que o coisa Thiago que- joga é. não é a que tava lá enfim. Mas eu acho que a única informação que a gente tem canônica mesmo é que tanto a Lilian quanto o Thiago, eles eram monitores-chefe. Então, devia estar aqui no livro. Mas o monitor-chefe tem alguma coisa? Além de, tipo, Não, mas eles do viram um PIN? livro com a lista dos nomes de tá. monitores-chefes. E foi lá que eles descobriram que o Riddle foi um monitor-chefe. Será que eles estavam olhando, tipo, 50 anos atrás, né? O que parece vai meio ver. bobo, porque se eu fosse o Harry, eu iria querer saber muito sobre a minha família. Eu também. Eu acho que a coisa mais não realista dos livros de Harry Potter é que o Harry não sai perguntando pra todo mundo que ele sabe que conheceu os pais dele coisas sobre os pais dele. Também não tem tempo, né? A não ser Toda hora depois. tentando Depois, sobreviver. depois eu acho que ele até pergunta bastante coisa pro Lupin e pro Sirius, né? Mas, por exemplo, ele sabe que a McGonagall conheceu os pais dele. O Muito Hagrid. provavelmente o Hagrid conheceu, porque o Hagrid juntou até as fotos pra ele. Sei lá, acho meio bizarro. Aí eu falando disso, eu lembrei de um post que eu vi no Tumblr uma vez que era tipo assim, a coisa mais não realista de Harry Potter é que ninguém nunca chamou um dos irmãos Weasley pelo nome errado. Porque quem tem irmãos, aí eu não posso, né, confirmar se é verdade ou não. Se você, por exemplo, você é a irmã mais velha, aí quando a sua irmã foi pra escola, os professores eram os mesmos e eles chamavam sua irmã de Andresa sem querer, porque vocês pareciam uma com a outra. Principalmente considerando que os Weasley são todos ruivos e todos muito Sim. parecidos. Então, tipo assim, o texto do post era assim, ninguém me faz acreditar que ninguém nunca foi chamar o Rony e começou a falar, Percy, Gui, Camille, não, como é que é? Rony. Não, essa é a moda. E aí, não, tipo, certeza. os professores passam mais tempo com os alunos do que os pais, se É parar pra verdade, pensar. é verdade. Então, É algo assim, certo. o texto era esse, né? Aí era tipo, tinha respostas embaixo, que o Tumblr tem como você ir respondendo embaixo. Uhum. Aí tava assim, não, na verdade, isso é meu headcanon, que isso já aconteceu. E que aí o Fred, aí por causa disso, a professora McGonagall só chamava eles de Sr. Weasley, a partir dali em diante. E aí um dia ela chamou a Gina de Sr. Weasley sem querer. E a Gina chamou ela de Sr. McGonagall, professor McGonagall. E aí ela desistiu da vida. Assim. Aí uma pessoa respondeu embaixo assim, como é que era? Ninguém me faz acreditar que um dia o Snape não foi, tipo, muito nojento com o Harry, como ele sempre era, e o Harry, sem querer, não respondeu sim, tia Petúnia. E o Snape ficou putaço, porque o Snape conhece a Petúnia. Meu Deus! E aí uma outra pessoa respondeu embaixo assim, ó, tipo, headcanon aceito. Aceito. O Snape chamou ele no canto no final da aula e falou assim, Harry, eu sou tão horrível assim. E aí o Snape melhorou enquanto pessoa por causa desse comentário do Harry. Ai, eu adoro o Tumblr, gente. É tipo surto atrás de surto. Né? À toa que eu me sinto tão em casa nessa rede social. Mas de falar de surto aqui, de post do Tumblr, pra falar do diário do Riddle, por exemplo, que eles pensam, nossa, então se assim, ele tava vivo na época que a Câmara foi aberta, ele tem alguma informação histórica, né? Ele pode ajudar a gente a saber mais. E aí eu anotei isso, né? Diários enquanto documentos históricos, né? E aí eu lembrei, na verdade, que eu tinha notado isso, mas eu lembrei de um outro post no Tumblr que eu achei muito engraçado, que era, tipo assim, entradas de diário de adolescentes, mas durante grandes acontecimentos históricos. Aí era, tipo assim, escrito à mão e tal, mas era tipo assim, o Jimmy, eu vesti meu vestido novo hoje e o Jimmy nem reparou em mim. O Mussolini não tá no poder mais. Enfim, aí quando eu voltei da escola, tipo, sabe, era coisa de adolescente no meio, fato histórico, pum, muito engraçado. Mas na verdade eu anotei isso pra indicar pra vocês, a minha indicação da semana, além do Trollolá MTV, que eu roubei a indicação aqui da Andresa, é o Diário de Anne Frank, que eu acho que foi um dos primeiros livros muito impactantes, assim, que eu li. E eu tinha mais ou menos a mesma idade que a Anne, eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos quando eu li a primeira vez. E eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia, tipo, da dimensão desse negócio de Segunda Guerra Mundial, do antissemitismo, enfim. Eu fiquei muito impactada. Pra quem não sabe, o Diário de Anne Frank foi um diário, obviamente, escrito por essa garota, que ela estava escondida na Holanda durante a ocupação alemã, e ela era judia. E durante 2 anos ou 2 anos e poucos meses, ela foi retratando de como que era o dia a dia dela estando escondida nesse esconderijo com a família dela e com os amigos próximos da família dela também.
E acabou que virou um documento histórico, né? O pai dela depois foi o único da família que sobreviveu, depois do fim da Segunda Guerra. E ele fez esse esforço, né, enorme de juntar as entradas do diário dela e publicar em forma de livro para que aquilo não fosse esquecido. E é muito massa você ver, assim, como que ela, adolescente, ela percebia essas coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, ela tinha um draminha adolescente, né? Porque era uma adolescente e tal. Sim. E eu achei muito impactante. E eu acho que no capítulo do Diário Secretíssimo, nada mais justo do que indicar um dos melhores livros pra mim do século XX, produzidos no século XX. E produzidos não na intenção de virar um livro, na verdade, né? A Anne nunca nem sonhou, né? De que fosse virar o que virou. Acho que é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, uma coisa assim. Sério? É. Caraca. Eu acho que Harry Potter, ele ganha de Diário de Anne Frank, mas é porque Harry Potter ele tem várias edições comemorativas, são vários volumes, né? Mas o Diário de Anne Frank, enquanto um livro único, acho que é depois da Bíblia, só ele mesmo. Achei que era a Cabana. Não, eu acho que a Cabana vendeu muito, mas não tanto quanto o Diário de Anne Frank. Até porque o Diário de Anne Frank é mais antigo, né? Então tem mais tempo que ele tá sendo vendido. No Dia dos Namorados, um anão persegue Harry para lhe entregar um cartão musical. E no meio da bagunça e da cantoria, a mochila de Harry se rasgou, espalhando tinta por todos os seus livros. Mais tarde, Harry percebe que a tinta não afetou o diário. Só fazer a ressalva aqui, a gente usou o termo anão no resumo, porque é o termo usado nos livros em português. É um termo que não se usa hoje em dia mais. Em inglês é usada a palavra dwarf, que também não se usa hoje em dia mais. Porém, só pra não ficar aqui, porque a gente é aquela que problematiza tanto, né? Pra não ficar sem falar nada. Então tá aqui, usamos o termo que estava no livro, sabemos que não é usado mais hoje em dia e que é considerado desrespeitoso. Sigamos a discussão, então, mano. Que ideia, né, do Lockhart? Como sempre. Eu gosto da descrição do músculo tremendo na bochecha da McGonagall. O Snape parecendo que alguém lhe deu uma garrafada uma garrafada não, tipo assim, ele fez ele beber uma garrafa de Skelesk. E o Lockhart falando pro povo pedir pro Snape ensinar ele, os alunos a fazer a poção do amor. Ai, meu Deus. Aqui a gente não tem a dimensão do que é uma poção do amor, né? Eles aprendem no 6º ano. Olha aí, paralelos, 6º ano, toma paralelos. Inclusive o Rony quase morre. Nossa. Por causa disso. Uma pausa aqui pra falar das mandrágoras. Ai, é mesmo? Muito triste. Eu tinha notado isso no meu outro resumo das mandrágoras. Nossa, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque elas têm um ciclo da vida de um adulto, né? Nossa! Eu lembrava disso. Você lembra como que eles definem que elas estão adultas já? Não, quando aqui fala que elas estão assim, de segredinhos, que elas são adolescentes, e aí quando passar a acne... não usa a palavra adolescente, mas assim, dá a entender, né, que é adolescente. Não, e aí quando passar a acne delas, que elas vão estar prontas pra ser reinvasadas. É muito triste. Aí logo em seguida ela fala assim, e aí quando tiver, vamos cortar e cozinhar. Planta, mano. É só porque eles fazem esse paralelo que é engraçado. Mas triste. Você lembra quando... Você não lembra mesmo como que é? Não, acho. Eu tô em dúvida se eu te conto, só pra ver sua cara. Eu disse, não, vou te contar, porque quando você for ler, eles percebem que elas estão adultas quando elas começam a querer entrar no vasinho uma da outra. Ai, meu Deus! Te juro! Te juro! Mentira! Eu lembro porque eu acho isso genial, assim. Que primeiro elas parecem bebês, né? Gritando, berrando. Que aí você tira elas do pote, como é que chama? Do vaso. E elas acham ruim, mas depois elas também não querem entrar no outro. É tipo levar um menino pra tomar banho. É um saco pra pôr o menino na banheira pra tomar banho. Na hora que põe, não quer sair. Entendeu? É tipo um bebê mesmo. E aí depois esse negócio das espinhas, elas estão prontíssimas pra gente fazer a poção. Elas já estão querendo entrar no vasinho uma das outras. Mas eu achei bem ruim esse pedacinho aqui. Mano, lembra do episódio que a gente falou da porta do Dumbledore? Que era literalmente do Gryffindor? E que todo mundo ficou tipo, uau, inclusive você? Eu lembro. Eu tenho uma teoria hoje, você não tá pronta, mano. Você não tá pronta. Nenhum de vocês tá pronto. Andresa, faz um favor pra gente. Lê pra gente o cartão musical que a Gina mandou pro Harry. Por favor. Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos. Teus cabelos negros como um quadro de aula.
Queria que tu fosses meu garoto divino, herói que venceu o malvado Lorde das Trevas. Uma das coisas que eu acho que tá sempre muito proeminente em Harry Potter é que, primeiro, a grande maioria do mundo bruxo não fala o nome do Voldemort, eles não se referem a Voldemort como Voldemort, apenas Dumbledore faz isso. Sob muita insistência, algumas pessoas se referem ao Voldemort pelo nome, tipo a Minerva, ela depois de uma insistência, ela se refere a ele como nome. O Harry se refere a ele pelo nome, mais porque ele vê o Dumbledore falando, ou porque ele não vê a necessidade, porque ele não foi criado nesse mundo. A própria Hermione, ela se refere a ele como aquele que não deve ser nomeado, né? Ou seja, eles não se referem a ele como Voldemort no geral, a não ser que seja o Dumbledore e o Harry, vamos colocar assim. Que são os que 100% estão sempre se referindo a ele como Voldemort ou como Tom. Os que não se referem a ele como Voldemort se referem a ele como aquele que não deve ser nomeado, ou você sabe quem, incluindo a família dos Weasley. Vocês vão ver onde eu tô chegando. A Gina escreveu esse poeminha chamando o Harry de o menino que derrotou. Deixa eu até pegar aqui o livro da Andresa emprestada, porque alguém esqueceu o livro. Herói que venceu o malvado Lorde das Trevas. As únicas pessoas a se referirem ao Voldemort como Lorde das Trevas são os Comensais da Morte, ou o próprio Voldemort, porque ele fala de si mesmo na terceira pessoa, como todo bom vilão. A gente sabe que o manual do vilão vem assim, referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então as únicas pessoas que chamam ele de Lorde das Trevas são os Comensais da Morte, ou ele mesmo. A gente sabe que pouco antes desse acontecimento, a Gina tinha em posse dela o diário. E lá na Câmara Secreta, o Tom Riddle vai até falar. Ele fala assim, nossa, eu caí nas mãos da Gina e ela, inclusive, me falava de você demais o tempo todo. Sim. É o meu headcanon. Não é meu headcanon, é canon. Que eu tô falando aqui agora, eu estou pronunciando aqui agora de que a Gina escreveu no diário, falando que estava apaixonada pelo Harry e que ela precisava de ajuda para escrever um poema pro Harry Potter. E o Tom Riddle escreveu um poema de amor pro Harry Potter. I rest my case. As evidências estão aqui, Your Honor. Então mesmo, eu li isso aqui, eu fiquei pensando, tipo, ela chamou Lorde das Trevas, e aí eu pensei no Tom Riddle também. Porque foi o Tom Riddle que escreveu. Mas eu não consigo imaginar ele escrevendo um poema. Foi, mano, tá aqui a evidência. Eu tava lá, eu era o diário. É verdade. Talvez ele tenha ajudado ela, sim. O malvado Lorde das Trevas. Porque ele se refere a ele como o malvado Lorde das Trevas. Porque ele é, nossa, seu malvadão. Como será que ele deve ter ficado quando ele descobriu que o Harry venceu ele? Quando a Gina contou. Então, na verdade, eu acho que é uma discussão muito extensa. A gente pode até ter ela quando chegar lá, quando eles estiverem de fato dentro da Câmara Secreta, mas pra mim sempre ficou muito, eu brinquei aqui, né, que foi o Voldemort que escreveu o poema pro Harry, mas na verdade não foi o Voldemort, foi o Tom Riddle. O Tom Riddle de 16 anos. Porque não é que... Não tô sabendo explicar. Mas o pedaço de alma que estava preso dentro do diário era um pedaço de alma do Tom Riddle com 16 anos de idade. Não era o Voldemort em si. O Voldemort, ele é essa pessoa que se transforma... o Tom Riddle se transformou em Voldemort durante anos, né? De perversidades, de maldades, de assassinatos. A Murta foi a primeira pessoa que ele assassinou. E isso rompeu, sim, a alma dele. Tanto que ele criou a Horcrux. Mas... era o Tom Riddle aqui, né? Era o adolescente de 16 anos. Malvado como era, assassino como era, porém era o adolescente de 16 anos. E eu já vi muitas fanfics, tipo, do que aconteceria se... o que aconteceria de fato se ele tivesse conseguido sugar toda a vida da Gina na Câmara. Porque isso não significa a volta do Voldemort. Significa que o Tom Riddle teria uma forma corpórea. Sim. Será que a gente teria, então, 2 Lordes das Trevas? Um Tom Riddle e um Voldemort? Passado e do futuro. Porque nunca fica claro o tipo de ritual que o Pettigrew fez depois pra dar um corpo de novo pro Voldemort. Se esse ritual envolve as Horcruxes ou não. Uma das Horcruxes ou não. Mas... é bem complicado, assim. Eu acho que a gente pode sentar pra elaborar mesmo, tipo, tópicos e tal. Eu acho que a gente pode discutir isso, sim. Naquela noite, Harry testou. Ele tentou. Eu pensei na hora que eu escrevi, eu falei assim, Andressa, eu vou ler errado, juro. Ela vai ler tentou, quer ver? Naquela noite, Harry testou escrever no diário e conseguiu se comunicar com Tom Riddle, que a seu pedido lhe mostrou o que aconteceu quando a Câmara Secreta foi aberta da última vez.
Entrando no diário, ele assistiu os eventos de 13 de junho de 1942. Sob a perspectiva de ter de voltar para o orfanato em que vivia, Tom confrontou o jovem Ruby Ragrid. Sob a perspectiva de ter de voltar para o orfanato em que vivia, Tom confrontou o jovem Ruby Hagrid sobre uma criatura que estava escondida pelo meio gigante no castelo e que teria causado a morte de uma aluna. Não tem nada daqui. Manipulador, né, mana? Ah, é? Porque em momento nenhum o Tom mentiu pro Harry. Não. Ele mostrou o que aconteceu. Justamente o que aconteceu. Nossa, muito manipulador. Acho que fala muito sobre a personalidade do Voldemort e de como ele conseguiu os seguidores dele. Outra coisa que eu gosto muito de ler em fanfic é porque nos filmes, principalmente, fica muito essa questão de que o Voldemort era um purista. Ele só queria saber de sangues puros e tal. E não era, porque primeiro ele era mestiço. E, na verdade, ele só atraiu muitas pessoas puristas pra causa dele, porque ele viu essas pessoas sendo negligenciadas pela sociedade, de uma certa forma, depois de um tempo. Era um grupo frágil, por assim dizer, porque ele é um grupo que estava acabando. Então, ele apelou para essa fragilidade de, olha, a gente tem que fazer algo, né? E sedutor, ele conseguiu seduzir essas pessoas mesmo pra causa dele. E a causa final dele nunca era a pureza do sangue. A causa final dele era a imortalidade. Ele queria atingir a imortalidade. Ele não queria atingir pureza de sangue. E, de novo, eu não estou fingindo que criança amaldiçoada não existe, porque, né, ele teve uma filha e tal. Eu acho que, pra mim, o Voldemort que eu vejo nos 7 livros de Harry Potter jamais teria um filho, ou iria querer ter um filho. E, enfim, não li... Eu acabei de ter um spoiler muito grande de criança amaldiçoada. Foi. Caralho, eu não sabia que você não sabia. Eu não, nem tinha interesse também. Mano, quem que você achou que era criança amaldiçoada? Eu não sei nem do que se trata esse livro. Mano, é a filha do Voldemort. Com a Bellatrix. Você não sabia? Não. Eu tô chocada. Só deu spoiler. Não, e agora eu quero muito mesmo ler. Sabe aquela assim que você finge que não existe pra... Sei, mano, mas eu tô no Tumblr, né? Então, autora. assim... Não tem como fugir do spoiler. Mas tá, é isso. Mas agora eu quero ele tem uma menos filha. ainda. Ele tem uma filha com a Bellatrix. Nossa senhora. E eu só sei, tipo, isso. Que ele tem uma filha com a Bellatrix e que essa filha sobrevive, apesar de que os dois morrem na batalha final. Mas eu não sei se ele de fato quis esse filho, ou se, tipo, a Bellatrix engravidou e ela só ficou sabendo depois que, sei lá, né? Enfim, não sei. Se foi algo planejado da parte dele, porque não li ainda. Criança Amaldiçoada. Eu vou me fazer esse esforço por vocês. Porque estão me insistindo muito, mano. Sério? Pra gente ler. Cruz. Os comentários do Instagram são sempre esses. Vocês têm que ler, gente? porque eles querem ouvir a gente falando mal, mano. Tá, entendi. Eles gostam de ouvir a gente falando mal das coisas. Nesse sentido. Nesse sentido, né? Talvez eu leia, não sei. Então, assim, de novo, eu não vejo o Voldemort dos 7 livros que eu conheço aqui nos 7 livros, eu não vejo ele querendo ter um filho, porque o objetivo final dele, pra mim, é imortalidade. Não é deixar herança, não é, tipo, dividir a glória com ninguém. Principalmente. Então, pra mim, o objetivo final dele é imortalidade. Só que ele precisava de angariar pessoas pra causa dele. E ele não ia conseguir angariar pessoas pra causa dele com sob essa bandeira de imortalidade. Então, ele achou um grupo fragilizado, ele seduziu eles com um discurso. E a gente vê aqui o quão sedutor e o quão manipulador Tom Riddle consegue ser aos 16 anos de idade. Imagina depois que ele desenvolveu, né? Toda uma técnica, toda uma tática, toda uma narrativa, né? Nossa, só de pensar que o adolescente conseguiu criar esse diário, colocou a alma dele lá dentro. E com essa magia de fazer a pessoa ver o passado através do diário. É uma magia muito complexa. E com 16 anos ele matou uma pessoa. A gente tá vendo aqui, né? Literalmente, ele matou. E ele matou com intenção de matar. Sim. Porque isso rompeu a alma dele e proporcionou ele a oportunidade de criar Horcrux, né? Então, nossa bizarríssimo, assim. Ah, que tom divertido pra encerrar o episódio. Ainda tem um tópico, Thiago. Tem um tópico ainda, tá bom, então. Harry saiu do diário e Rony entrou no dormitório. Harry lhe conta que foi Hagrid quem abriu a câmara secreta. Agora sim, bem divertido, bem mais divertido do que antes, encerramos o episódio. Com essa injustiça. Não, aqui a gente tá olhando do ponto de vista do Harry, foi isso que o Harry viu. Foi. O Hagrid abriu a câmera secreta. Vamos encerrar bem.
com a cena, imaginei a cena, o Hagrid pulando em cima do Tom Riddle, do Voldemort, e tirando a varinha da mão dele. É isso mesmo, Eu queria, Hagrid. gostei da Faltou um soco, eu acho. Assim. Eu acho que faltou, mas era um meio gigante pulando em cima de Tia. Ele devia estar bem... Não, e ele tava no 3º ano ainda, né? E ele já era já grandão. Era enorme. Gostei. E o Riddle dessa no cena. 5º ano, o Riddle tava, né? Fala que tava no 5º ano. Gostei também. Gostei. Botou o Voldemort no chinelo, assim, no Hagrid de 13 anos. Não, e eu gosto que esse livro Câmara Secreta ele é muito construído nesse negócio de meio que detetive, né? Descobrir o que aconteceu. Porque tudo indica que agora que realmente foi o Hagrid. Porque o Hagrid tem esse histórico dos bichos malucos, de não ver o perigo. Mas fica ao mesmo tempo, tipo assim, foi o Hagrid, mas foi sem querer. Porque o Hagrid é inocente, o Hagrid, ele não tem noção do perigo que os animais que ele ama podem causar. E, de novo, já falei no episódio da semana passada, se não leu ainda, vai lá no nosso site ler o texto que eu produzi sobre o Hagrid, que eu particularmente, não é porque eu escrevi, mas eu achei que ficou uma análise muito boa. Mas, nossa, muito, muito bem construído o mistério aqui, né? Você fica tipo, o quê? Hagrid! E o Hagrid, gente? Trouxa. Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem pra discutir o capítulo 14 de Harry Potter e a Câmara Secreta, Cornélio Fudge. Porque esse é pra arrancar os cabelos de raiva. Até semana que vem, gente. Beijo! Tchau!